Isso sim é batata. Sempre no consultório, quando uma pessoa não só pensa em emagrecimento, mas assim quer fazer uma reeducação alimentar, quer começar a comer de maneira, né, mais saudável, ela sempre tem às vezes um obstáculo ali, que é essa questão às vezes do desejo por doces, e o desejo ali por ficar comendo besteiras, coisas mais gordurosas, né? Como, por exemplo, batata frita, sanduíches, né? Essas coisas assim, certo? E quando a gente pensa nesse quesito, né? Às vezes a gente, muitas vezes, se frustra porque a gente acha que basta apenas ali fazer um controle da alimentação, que basta a gente querer, que a gente consegue, né? Só que não é bem assim que funciona, né? Pessoal que está entrando, oi para todo mundo. Oi, Glicilane, Paulinha, Gabriel, Mara. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de como tá driblando, né, essa questão dessa vontade de comer doces e comer besteiras. Caso for surgindo alguma dúvida, é só mandar aqui, né, que depois a gente, né, no decorrer da live eu vou respondendo para vocês aí, tá bom? Então, como eu tava falando, essa é uma questão que sim, as pessoas sempre buscam ali, que é essa questão de controlar esse desejo por doce ou às vezes aquelas besteirinhas ali do dia a dia, né? Então é uma coisa muito, muito comum de eu receber ali no consultório. E às vezes a gente acha que esse controle, ele basta só da gente falar o seguinte, não vou comer, né? Não vou comer isso e pronto, acabou. Só que na verdade não é assim que funciona, né? Porque a gente sabe que deve evitar, mas mesmo assim, às vezes vem uma vontade tão descontrolada. Oi, Roseli, tudo bem? Vem uma vontade tão descontrolada que a gente não consegue, às vezes, falar o não pro doce, né? Ou para aquela besteirinha, aquela refeição diferenciada que às vezes a gente costuma fazer, principalmente no final de semana, né? Então, o que acontece? Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar qual fator, né, e mais a fundo, qual fator está ocasionando isso. Esse consumo excessivo ali de doces, nesse desejo excessivo de doces, de comer alguma besteirinha, algo assim. Então, no mercado hoje em dia, né, a gente vê muitos remédios aí, né, que eles utilizam para inibir apetite, para controlar o desejo por doce, essas coisas assim. Só que quando a gente já introduz algum medicamento dessa forma, né? Minha sogrinha tá presente hoje aí também. Quando a gente introduz algum medicamento para modular isso, só que a gente não vai na raiz do problema, a gente acaba causando outro problema, que você tá tomando ali uma suplementação, seja medicamentosa, seja uma suplementação às vezes de vitaminas, minerais ou fitoterápicos mesmo, mas você não vai estar resolvendo o seu problema principal, porque ele vai muito mais além disso, né? Então aqui hoje eu vou falar alguns fatorzinhos, né, para vocês observarem se pode ser o caso de vocês ali. Vou falar como que a gente pode melhorar esses fatores, porque se for o caso de vocês, vocês já, né, vão ter um start aí, né, vai ter um barulhinho aí no cérebro para vocês estarem mudando, né, isso aí, para estarem mudando esse comportamento aí, beleza? Então, assim, um dos fatores que leva a gente a ter esse desejo absurdo por comer alguma coisa doce ou desejo por comer algumas besteiras ali, né? É a questão, às vezes, ali da disbiose, né? O que é essa disbiose, Nutri? Que nome é esse? Então, o que acontece? O nosso intestino, ele é colonizado, né? Por bactérias ali. Então, a gente tem as bactérias, as bifidobactérias, que são as bactérias do bem, né? Vamos dizer assim. E tem as bactérias patogênicas, que seriam aquelas do mal, certo? Né? Em palavras mais simples. O que acontece? Ali no nosso intestino, a gente tem que ter um equilíbrio entre essa quantidade aí de bactérias. Quando a gente ocorre um desequilíbrio, ou seja, né, as bactérias patogênicas elas ficam maiores, né, a quantidade delas em relação às bactérias, as bifidobactérias, o que acontece? A gente tem esse quadro chamado de disbiose. Uns sinais claros para a gente identificar essa disbiose
Por exemplo, às vezes, distensão abdominal, soltar pum fedido, né? Porque às vezes a gente acha normal, né? Flatulências, às vezes o quadro, por exemplo, do formato que tá ali, né? O cocô, ele vai dizer muito sobre isso. Então, esse questionamento eu sempre faço ali na consulta. Eu mostro uma tabelinha com desenho de cocô mesmo, de 1 ao 7. Peço meu paciente para dizer, na maioria das vezes, em qual daqueles formatos o cocô dele, né, mais se parece. Faço essas perguntas chaves para saber se tem ali, né, se solta pum fedido, se tem distensão, se tem alguma dor, alguma dificuldade de ir no banheiro. Faço todo esse questionamento ali. E cruzo essas informações com as informações alimentares, ou seja, com o que ele atualmente tem o hábito de consumir, o que ele mais consome ali, para mim identificar se ele tem essa possível desbiose ou não. Nessa questão dessa desbiose, o que acontece? Ela entra num ciclo vicioso com os 2 outros fatores ali, que são a ansiedade e o estresse. Então, às vezes, quando a gente tem um quadro de desbiose, fica mais favorável a gente ficar mais ansioso e ficar mais, né, ali, tem mais estresse ali. Da mesma forma, quanto mais ansioso e mais estresse a gente tem a tendência a desenvolver essa desbiose aí intestinal, ok? Então, o que a gente tem que ficar atento? Que além desse quadro, né, de ansiedade, de estresse, e quando eu falo estresse, pessoal, não é aquele estresse de tipo assim, nossa, eu tô bravo, tô nervoso, não é só isso. O estresse, ele é qualquer coisa ali que te tira do seu desequilíbrio ali. Então, por exemplo, às vezes você tem um trabalho, mas nesse trabalho, às vezes você não se sente recompensado. Não só em quesito financeiro, mas às vezes em quesito de esforço mesmo. Às vezes você é um funcionário que se dedica muito, mas não tem reconhecimento ali, não é recompensado. Então isso vai te gerando um certo estressezinho, ok? E não é que tipo assim, hoje eu fiquei estressado e me deu a desbiose. Não, isso aí, né, é por um período ali que vai acontecendo, né, que você vai chegar a desenvolver ela. Além desses 2 fatores que a gente tem, essa questão de ansiedade, estresse, o fator alimentação, ele contribui muito. Só para vocês terem noção, se por exemplo, às vezes você come bem equilibrado, né, tudo, né, certinho ali, e um dia, apenas em 24 horas, se você desequilibra a sua alimentação, começa a consumir maiores teores ali de gorduras, alimentos muito processados, industrializados, naquele período ali, você já consegue modular esse microbioma, né? Modular a quantidade daquelas bactérias que colonizam ali seu intestino, ok? Então tá, Nutri, eu identifiquei, né? Parece que eu tô nessa linha da desbiose, então como que eu vou fazer para consertar isso, né? Porque a desbiose eu já percebi que ela pode ser um fator que tá levando a ter esse desejo excessivo de comer doces. E ela leva esse desejo não só pela questão que pode faltar nutrientes, porque quando a gente tem esse quadro de desbiose, a gente tem uma certa dificuldade na captação, né, na absorção de nutrientes, então pode levar a carências nutricionais ali também. Mas também, quando a gente tem esse quadrinho de desbiose, a gente também tem a elevação de um hormôniozinho chamado cortisol. Esse danado do cortisol, ele implica em várias coisas. No geral, ele é um hormônio sim, importante, porque ele é o hormônio que desperta a nossa fuga, que nos liga o alerta. Sabe assim, acontecia muito isso comigo. Às vezes eu tava passando na beirada do muro e vi um cachorro e latia e tipo assim, sabe quando você leva aquele susto, você regala o olho e tipo assim, nossa senhora, que susto que eu levei. Naquele momento você tem uma liberação ali de cortisol. Esse cortisol, ele é importante, porque ele que vai te despertar para você fugir, para você tomar uma iniciativa. Só que quando ele fica crônico, excessivamente elevado, ele vai favorecer alguns outros teores. Então, por exemplo, às vezes glicose, a dificuldade de emagrecimento, pode induzir, né, acabar agravando mais o quadro da desbiose. Então, viu que é uma coisa levando a outra, né? Além disso, esse cortisol elevado, ele pode interferir, inclusive, no sono, né? Que eu vou falar mais pra frente também dessa questão do sono aqui. Então, o que acontece? Como que a gente vai reverter esse quadro?
Bom, o primeiro ponto, quando a gente percebe, identifica que está realmente com esse quadro de desbiose, o interessante é a gente mudar a nossa alimentação. Dependendo do nível, do estágio que esteja, né? Às vezes, até alguns casos, a pessoa começa a ter até algumas intolerâncias alimentares, né? Então, às vezes, intolerância à lactose, né? Dificuldade com glúten, né? Então, come, já fica inchado, distendido. Não porque necessariamente ela tem uma alergia, mas porque esses alimentos em si são de difícil digestibilidade. Então, o que acontece? Ela tem que pegar e fazer uma melhora, né, da qualidade da alimentação. Então, evitar ali industrializados, né, alimentos embutidos, como, por exemplo, salsicha, essas linguiças defumadas. Evitar também o consumo de alimentos muito ali refinados. Às vezes, em alguns casos, a gente até evita um pouquinho de leite e derivados, né? Dependendo do grau que tá, até a gente recompor aquilo ali. E o principal é ter uma boa hidratação, então beber a água de maneira adequada para o organismo dela. Então, cada pessoa tem uma necessidade de água. No geral, a gente fala 2 litros, mas a gente faz um cálculozinho de acordo ali com o peso da pessoa. Então, a gente pega o peso e multiplica por 35 para a gente saber a quantidade de água que seria indicado para ela tomar. Além disso, a gente tem que ter uma alimentação bem rica em verduras e frutas, porque elas vão estar fornecendo, além de nutrientes, também fibras. Em alguns casos, é até interessante utilizar semente de chia, aveia ali, por exemplo, né, para ajudar a melhorar o aporte de fibras ali. Uma dieta também anti-inflamatória, então utilizar, por exemplo, um azeite ali, o uso de própolis também em alguns horários, ele vai auxiliar também nesse quadro, né? Então, assim, a gente vai avaliar, né, como um todo, para ver ali qual vai ser o nível da estratégia. Você vai ter que fazer uma estratégia mais, assim, um período tirando mais alguns alimentos específicos, incluindo outros. E também a gente costuma fazer junto uma suplementação. Por quê? Como eu falei para vocês, essa desbiose, né, é um desequilíbrio ali no microbioma. Então, a gente começa a ter mais bactérias patogênicas do que as bifidobactérias, que são as bactérias do bem lá. Então, a gente tem que repor esse microbioma, né? A gente tem que começar a introduzir bactérias novamente ali. Então, a gente faz uma suplementação ali para que a gente melhore esse microbioma e, ao mesmo tempo, a gente vai ofertar ali uma alimentação bem rica em fibras e também com, às vezes, alguns... até interessante, né, a gente colocar também probióticos, prebióticos ali, né? O que são esses prebióticos? Eles vão ser ali algumas fibras que vão servir de alimentação para essas bactérias, justamente para a gente ir aumentando aí essa qualidade, melhorando essa qualidade das bactérias que colonizam ali o nosso intestino, ok? Então, esse é um dos pontos ali que a gente tem que observar. Depois desse ponto da desbiose, um outro fator que pode ser a questão das carências nutricionais. Então, o que acontece? Às vezes, aquele paciente, né, aquela pessoa que está com desejo excessivo de comer doce, ela pode ter um quadro, às vezes, de desbiose, que leva a carências nutricionais, né? Então, às vezes, a gente, dependendo do grau, a gente vai ter que suplementar vitaminas e minerais. Ou, às vezes, ela nem tem esse quadro, mas ela tem uma deficiência ali, né, na sua alimentação. Às vezes, está faltando cromo, às vezes, está faltando vitamina B5, às vezes, está faltando magnésio, que são alguns, né, vitaminas e minerais ali, que quando em deficiência, algum dos sintomas é esse desejo exacerbado por querer comer algum docinho ali, ok? Além disso, hoje em dia é muito comum no consultório, porque que acontece? Na internet a gente tá cheio de informação. Então, se você for lá no Google e digitar assim, eu quero emagrecer, o que eu faço? E às vezes aparece, né, as 2 opções que são mais faladas, a estratégia low carb e o jejum intermitente. Só que ali, às vezes, a informação que tá não é muito clara, ou às vezes a gente não entende direito, né? Aí o que a pessoa faz? Ela pega e começa a seguir essa estratégia low carb, essa estratégia
ou jejum intermitente, começa a mudar a alimentação. E um dos pontos ali, né, que a pessoa às vezes pega é a questão do carboidrato, de reduzir carboidrato. Só que acontece, são estratégias que a gente às vezes reduz, né, que a gente vai reduzir, mas a gente não corta o carboidrato. Por que que não corta? Porque é para você piscar os seus olhinhos, para você dormir, para você falar, para tudo você precisa do carboidrato. Porque ele é a sua principal fonte de energia. Então ele é como se fosse a gasolina para o carro, o carboidrato ele é para o nosso corpo. Então a gente não pode cortar ele de uma vez ali. Em alguns casos, as pessoas, elas, né, por conta própria, acham que devem reduzir, reduzem, restringem demais, cortam demais. E quando isso acontece, acaba que ela começa a ter um desejo maior, né, exacerbado por doce. Lógico, né? Se falta combustível, né, que o nosso corpo ele é inteligente, ele vai ativar mecanismos ali para mandar uma informação. Opa, tá faltando carboidrato, traz carboidrato aqui para mim, né? E o que tem carboidrato, né? Os doces têm carboidrato, porque o carboidrato em si nada mais é do que a glicose, o açúcar, né? Então, por isso que a gente tem que ter atenção também como que tá o equilíbrio total da sua alimentação. Será que você não está cortando demais carboidrato, não está muito reduzido o carboidrato? Avaliar também a qualidade desse carboidrato que está sendo ofertado, né? Porque às vezes a gente tem aquele pensamento, nossa, arroz não pode. Só que a hora que a gente vê, né, às vezes não come arroz, cortou o arroz, não janta mais, mas quando pega a alimentação como um todo, né, não janta à noite, mas vai lá, come uns 3 pão de sal, bebe um copo de leite com Toddy. Então, tipo assim, nutricionalmente, às vezes pode ter, as calorias às vezes pode ser até a mesma, né? Mas nutricionalmente, lógico que um prato com arroz, feijão, salada, carne, ele é muito, muito, muito mais nutritivo do que você comer um pão com leite e achocolatado, né? Então, aí nesse caso, além de você estar favorecendo uma má nutrição, porque você não vai estar tendo um aporte adequado de nutrientes, você vai estar consumindo um carboidrato que não é de tão boa qualidade. Outro detalhe, que possui um índice glicêmico alto, então ele é absorvido muito rápido, né? Quando a gente come ali um carboidrato que tem um índice glicêmico alto, ele rapidinho, né? Ele vira açúcar, né, no nosso corpo e rapidinho ele desgasta, né? Ele gasta ele ali, né? Ele é absorvido. Então, às vezes, rapidamente você já tem fome ali novamente, justamente por esse quesito aí, né? Pessoal, se for tendo dúvida, só mandando. Chocolate também pode ser. A Mara perguntou, né? A Rose aqui. No caso de chocolate, pode ser só por um vício ou é alguma deficiência também? O chocolate pode ser a questão que você tem o hábito de consumir ele e pode ser pela questão, às vezes, de alguma deficiência, porque você tá tentando ter o doce ali, daí você procura ele ali. Verdade, Rose. Essa questão que às vezes se você come, por exemplo, troca a janta por um pão, rapidamente você vai sentir fome ali. Então, tipo assim, um prato de arroz, feijão, um prato completo, ele vai te sustentar, né, por mais tempo ali. Então, você vai ficar saciado por mais tempo. A Cícera perguntou sobre alimentação para diabéticos. No finalzinho da live, eu falo um pouquinho mais, porque se eu introduzir esse assunto agora, vou sair do caminho, do raciocínio que eu tô falando aqui. Outro detalhe também, igual eu falei pra vocês, às vezes quando a gente tem aquele quadro, né, da desbiose, tem um estresse ali, na ansiedade, a gente eleva um hormôniozinho que é chamado cortisol. E esse hormônio, ele interfere no sono, porque como eu expliquei aqui pra vocês, ele é um hormônio responsável por deixar a gente em estado de alerta. Só que o que acontece? Quando a gente acorda de manhã, essa dosagem de cortisol, ela tá alta, porque justamente para fazer com que a gente se desperte, né, fazer com que a gente acorde ali, ok? Só que o que pega? Essas pessoas que têm um cortisol crônico, o que é isso? O cortisol dela, ela não dá picos, ele se mantém crônico, se mantém alto ao longo ali do dia. Quando isso acontece, muito provavelmente essa pessoa vai ter uma dificuldade ali
de dormir ali, vai tender a ficar mais ansioso, mais estressado ao longo do dia, porque é um ciclo vicioso que entra ali. E no nosso sono, o que acontece? É nele que a gente faz toda a reparação. Então a gente tem ali produção hormonal, né? A gente vai armazenar a memória do que a gente aprendeu no dia, vai ter uma recuperação, né? Não só a questão de treino, mas recuperação mesmo no geral do nosso, né? Da energia que foi gasta naquele dia. Quando a gente dorme mal, então, aquelas pessoas, eu sempre pergunto isso também em consulta, porque é muito importante a gente avaliar o sono. Se o sono não tá bem, a gente tem que melhorar ele. Então qualquer pessoa, ela pode ter vários problemas, mas se o sono ali não tá legal, o primeiro objetivo na consulta é a gente melhorar aquela qualidade do sono dela, porque o sono, ele é o principal ponto, ele é mais importante do que, né, os demais itens. Então a gente tem que tratar aquela questão do quadro do sono dela. Então se você deita para dormir, demora a pegar no sono, rola de um lado, rola para o outro, demora a pegar no sono. Se você, por exemplo, acorda muito durante a noite, né, fica acordando muito durante a noite. Se você, às vezes, tem muito pesadelo, né, tem que sonho pesado. Se no outro dia, né, às vezes, independente do tempo que você dormiu, porque essa questão de tempo, não necessariamente, né, que você tem que dormir, às vezes, 8 horas por dia. Cada pessoa acaba tendo uma necessidade diferente ali. Então, o que acontece? Se você dormiu, dependente do horário, acorda no outro dia parecendo que, sei lá, passou um trator, parecendo que você dançou, né, zumba a noite inteira, né, você se sente cansado, não se sente que foi reparador, né, aquele sono, né, aquela noite de sono sua, muito provavelmente aí você não tá tendo uma boa qualidade de noite de sono, você não tá dormindo bem. E isso a gente tem que melhorar ali. Então, como que a gente melhora? Tem alimentos que a gente vai auxiliar, né? E também tem a higiene do sono que a gente faz. Porque essa questão do sono, gente, ela influencia demais. Então, às vezes tem pacientes no consultório que já tentaram emagrecer, não conseguem emagrecer, e a hora que a gente vai ver, sono, né? Não tá dormindo legal. Melhorou o sono, é impressionante, melhora tudo junto. Glicose está elevada, glicose não abaixa, a hora que a gente vai ver, qualidade do sono não tá legal. Então tem que melhorar primeiro a qualidade do sono para depois conseguir reduzir a glicose. Em relação à hipertrofia, em relação à ansiedade, então pacientes que são muito ansiosos, que têm crises de ansiedade, né? Que são muito irritados, né, nervosos, perdem a paciência facilmente, tem os nervos à flor da pele. Se a gente investiga o sono e o sono não tá legal, tem que trabalhar o sono primeiro. A gente tem que ajustar essa qualidade do sono desse paciente para que ali ele consegue melhorar todos os outros pontinhos, né? Então, por isso que eu falo, no emagrecimento é muito engraçado, porque a pessoa, quando a gente pergunta qual é o seu principal objetivo, a pessoa fala, eu quero emagrecer, quero reduzir medidas, às vezes tem até um número fixo de quanto de peso, de gordura quer perder. E eu sempre explico, quando alguém me pergunta como funciona a consulta, eu sempre falo isso, na consulta eu vou saber seu objetivo, só que nela ali eu vou saber outros fatores que talvez a gente tem que trabalhar para você chegar no seu objetivo. Justamente é isso, sono, saúde intestinal, né, quadro de ansiedade, então a gente tem que rever isso. Porque no sono, igual eu falei, essa questão da reparação. Então ali, se a pessoa não dorme bem, a tendência dela a querer beliscar mais ao longo do dia é maior, dela ter desejo de comer doces é maior, porque é a mesma coisa se não tivesse programado direito o corpo para funcionar de maneira adequada, fica desregulado, né? Então é normal ela ter essa dificuldade ali, porque ela não dormiu bem. E pra gente melhorar esse sono, né, a gente tem a questão da suplementação. O Cleito no Facebook até comentou da melatonina. Sim, a melatonina é um suplemento que pode ser utilizado, né? Pode ajudar bastante. Tem outros suplementos também. Então, por exemplo, às vezes a pessoa... Lembra do cortisol? Às vezes a pessoa não tá conseguindo dormir bem porque o cortisol dela tá crônico. Ele tá elevado igual à noite, que era o horário da melatonina ficar alta.
o cortisol dela tá alto. Então a gente tem que abaixar esse cortisol para começar a melatonina, né, fazer seu trabalho, além de fornecer nutrientes para essa melatonina funcionar bem, ser produzida, para que essa pessoa consiga dormir. Então, tá vendo que é uma coisa que a gente tem que ir muito a fundo, né? Então, não dorme bem. Então, às vezes não é só a suplementação da melatonina em si que vai ajudar, porque às vezes o quadro dela é essa questão do cortisol que está elevado e a gente tem que melhorar esse cortisol elevado ali, né? O cortisol, pessoal, a gente verifica se ele está elevado através de exame de sangue e de saliva. O de saliva é o mais, assim, é mais interessante pra gente abordar. Então, a gente colhe ali em 3 horários, né? Então, por exemplo, de manhã, à tarde e à noite, a gente colhe a saliva com um cotonetezinho, né? E faz esse exame para saber como que tá o nível e a gente compara ali para ver se ele tá crônico ou não. Então também pode ser, às vezes a pessoa não dorme bem, mas ela também tem ansiedade. Então ali, às vezes para ela dormir bem, a gente também tem que ver um pouquinho dessa ansiedade dela, né? Porque às vezes a gente vai dar aporte ali de alimentos que produzem melatonina, que é o hormônio responsável, né, para ajudar a gente a dormir. Mas às vezes a ansiedade dela tá um pouco desequilibrada ali, né? Tá tendo muita crise de ansiedade. Então a gente também tem que trabalhar esses dois aí em conjuntos, ok? Pra ajudar ali um pouco. Outro detalhe, em relação a essa questão do sono, a gente tem 2 frutas, assim, que são perfeitas, não só para o sono, mas também para a saúde intestinal. Então a gente consegue ali, dependendo do paciente que tem, por exemplo, a desbiose ou uma constipação, algum problema intestinal, e tem essa questão do sono, a gente às vezes consegue matar 2 coelhos numa cajadada só, que seria, por exemplo, uma laranja ali. Então, uma laranja ou um kiwi antes de dormir. Então, aproximadamente ali 1 hora antes de dormir, a gente começa com uma ceia, que vai ser, por exemplo, pode ser essa laranja, esse kiwi, né? Isso tudo é conversado com o paciente ali. Utilizar um chá mais assim calmante, mais que indutório do sono. Então, por exemplo, melissa, maracujá, Rose, isso, maracujá, perfeito. Mulungu, né, que são alguns chás mais indutórios do sono, né, que vão relaxar. Outro ponto também aqui, o que acontece? Não adianta nada chegar ali, por exemplo, você dorme às 10. Chega às 9, você começa a sua higiene do sono, né? Faz sua ceia e vai começar a higiene do sono. Sendo que às vezes ali às 7 horas, às vezes você fez alguma coisa que te estimula muito. Então, por exemplo, às vezes tomou um chá verde, um chá mate, café. Gente do céu, falando em café, eu fui cair na besteira um dia, vocês não acreditam. Olha pra você ver. Eu tomo café sem açúcar, então teve um dia que eu fiz tipo um termogênico à base de café e coloquei umas outras coisinhas ali, né? E eu fui tomar esse termogênico sem brincadeira nenhuma. Era 4 horas da tarde, tomei, fiz meu treino, né? Termogênico natural, café sem açúcar e deu uns outros negocinhos que eu coloquei. Uma canela, foi uns negócios assim. Gente, eu não dormi, eu custei dormir. Então, tipo assim, eu fui dormir 1 hora da manhã que eu fui conseguir apagar. Por quê? Pra mim, o café, ele é muito... como eu não tenho o hábito de tomar, pra mim, ele me desperta muito. Tem pessoas que não, mas tem pessoas que já. Então, no meu caso, o café, ele despertou muito. Então, eu sei que depois das 4 horas, eu não devo exagerar no café. Porque se eu exagerar, eu não consigo dormir direito, né? Outra questão que às vezes atrapalha no sono e vem tendo essa questão da higiene do sono que a gente tem que fazer. Essa higiene do sono não é só... é a questão de você estar se preparando ali para dormir, né? Então, por exemplo, 1 hora antes você já vai começar a apagar as luzes da casa, tem que tirar a televisão, né, desligar a TV, né, tirar, por exemplo, o telefone, porque essa luz do telefone, isso estimula muita gente. Então, às vezes você deita para dormir, só que você deita com o telefone, né? Lógico que ali, se você tem dificuldade de dormir, já tá com alguma descompensação, lógico que aquela luz do telefone vai te estimular um pouco mais. Gente, todo dia minhas cachorras participam da live, é impressionante isso. Qualquer dia desse eu vou trazer elas para falar aqui também com vocês, viu? Tá escutando?
Então, o que acontece? A luz do telefone, ela estimula também ali. Então, por exemplo, o fato aqui de eu estar aqui falando, isso aqui tá me estimulando. Então, se agora eu já terminar e for deitar, provavelmente eu já não vou conseguir dormir. Então, eu vou dormir daqui um tempo ainda, né? É a hora que eu apagar tudo e tirar essa estimulação dessa luz aqui que eu tô tendo aqui. Além disso, o que acontece? A gente evitar isso, essa questão da luminosidade, às vezes fechar a cortina, porque a luz, né, igual por exemplo aqui na minha casa, a luz do poste da rua, ela ilumina muito o meu quarto, então tem que fechar a cortina. Às vezes o dia que tá com lua cheia, também aquela luz, né, da lua acaba iluminando mais o quarto. Então fechar as cortinas ali, ficar um ambiente escuro, para você começar a mostrar para o seu cérebro que tá na hora de dormir. Outro ponto interessante, que às vezes em alguns casos a gente tem o hábito de comer na cama, né? E isso acaba induzindo o seu cérebro a não diferenciar que aquele local é um local de relaxar e de descansar. Então até isso pode interferir. Então tá vendo, em alguns casos a gente tem que ir mais fundo ainda nas estratégias para melhorar essa qualidade do sono ali, certo? Outro ponto, às vezes noticiários. Então às vezes a gente vê só notícia ruim ali, às vezes vê alguma coisa, um filme de terror, às vezes que é algo que te estimula, que te alerta, aquilo ali também pode atrapalhar a sua noite de sono. Então tá vendo, são coisas que parecem ser bobas, mas que para uma noite de sono pode fazer muita diferença ali, certo? Então são pontinhos que a gente tem que tentar trabalhar. O Cleito tem que parar de tomar café à noite, então. Exatamente, Cleito, pode ser o café que pode atrapalhar um pouquinho, né? A gente pode ter outros fatores, mas o café eu tô dando um exemplo, mas poderia ser um chá verde ali, às vezes que você toma. Às vezes se você janta, né, faz uma refeição maior, né? Eu falo que jantar e almoço, refeições maiores, não por questão de quantidade, mas por ser uma refeição mais completa. Se você janta e logo em seguida deita, né, provavelmente às vezes você não vai ter uma boa noite de sono, porque, né, você tá preparando para repousar, mas seu corpo ainda acabou de entrar comida, ele tem que trabalhar em cima dela ali, né? Então pode ser algo que atrapalhe também. Então fazer essa higienização do sono. Teve uma pessoa que eu acho que comentou aqui comigo que parece que tem dificuldade de acordar de manhã. Isso também faz parte da higienização do sono, né? Você sempre às vezes tem uma rotina de dormir em tal horário e acordar em tal horário. Isso é importante para você começar a se habituar e acostumar com isso, certo? Para acordar de manhã, gente, eu tinha muita dificuldade. Eu acordava muito desanimada, com muita preguiça, acordava de manhã pensando assim, nossa senhora, mais um dia, né? Eu tenho tanta coisa para fazer. Uma coisa que me ajudou muito é a forma como que eu me comunicava comigo mesma. Então, por exemplo, se você vai dormir à noite, você fica pensando, nossa, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar demais. Provavelmente, quando você acorda de manhã, o primeiro pensamento que você tem é esse. Nossa, hoje eu tenho muita coisa para fazer, vou trabalhar demais. Já é um pensamento que negativo, já começa o dia pesado. Então, às vezes último pensamento da noite, você pensa em coisas boas, né? Por isso que a questão do noticiário encaixa muito nisso. Começar a pensar em coisas boas, não, amanhã vai ser positivo, vai ser bom, vai ser assim, vai ser assado. Isso começa a ajudar você a acordar com outro pensamento. E para a questão de, às vezes, a gente querer dormir mais um pouquinho, às vezes a gente tem que levantar cedo e às vezes não consegue dormir mais cedo, porque eu sei que, às vezes, né, pela nossa rotina de trabalho, a gente tem que dormir tarde e acordar muito cedo. Uma dica que eu dou, além dessa questão do pensamento, é você colocar o telefone para despertar e não deixar ele próximo da cama. Porque se você deixa, o que você faz? Aperta o botão soneca, né? Fica murrinhando, né? Então, quando você deixa ele distante, você tem que automaticamente se levantar para ir lá desligar. Então, isso se força você a se acordar. A partir do momento que você já levanta, já corre, lava o rosto ali para ajudar a dar uma despertada. Às vezes até fazer uma mini atividade física. Não precisa ser muito tempo, porque às vezes a gente tem esse pensamento que atividade física, é 1 hora de exercício, não sei o que. Não, dá pra fazer um exercício porreta com 10 minutinhos ali. Então, às vezes, você fazer 10 polichinelo, aquilo ali vai já te ajudar a despertar e também vai estar contribuindo para a saúde e para o processo de emagrecimento aí também, quem deseja emagrecer, né?
Então, às vezes, fazer uma atividade física ali, pequenininho, um exercíciozinho, toma seu banho, isso te ajuda a despertar. No primeiro dia vai ser fácil? Não. Toda mudança de hábito, gente, não é assim da noite pro dia, não é assim, amanhã eu vou fazer isso e pronto, deu tudo certo. Não, é mudança de hábito, pensa. Uma coisa que às vezes desde criança você faz, ou às vezes tem uns 5 anos que você é assim. Então é realmente aos pouquinhos que a gente vai trabalhando ali para conseguir ter sucesso nisso, tá bom? Mas ajuda muito. Então quem tem dificuldade aí, começa a fazer esse teste, se propõe de fazer uma semana assim, que você vai ver que depois fica mais tranquilo, é mais fácil de dar continuidade ali, tá bom? Bom, em relação a questão do sono, né? O que eu falei, que pode ser algo ali, se a gente não dorme bem, ele vai fazer, consequentemente, você não produzir hormônios, não ter um sono reparador, e isso vai interferir no seu desejo e vontade por doces, né? E besteiras também. A gente também tem um lado emocional. O que acontece? E nós mulheres temos outro fator, né? Que eu vou até adiantar aí. Nós mulheres, então atenção, homens que estiverem assistindo a live, TPM não é lero-lero, tá? TPM existe. Algumas mulheres sentem mais, outras sentem menos. Então, se naqueles dias ali você percebeu que sua mãe... Mulheres, trazem os maridos para assistir agora esse pedaço, tá? Se você percebeu que sua mãe, namorada, irmã, tia, seja lá quem for, do sexo feminino, se você chegou perto daquela pessoa, você já percebeu que ela tá com aquela cara, sabe aquela cara que não tá indo bem? Pelo amor de Deus, não irrita. Gente, TPM é sério mesmo, tá? Então, é uma oscilação muito grande hormonal que a gente tem. Então, a gente tem dias que está realmente ali e fica mais estressado, que a gente às vezes... Tá vendo, Alex? Alex é meu esposo, pessoal. Tá vendo? Prestou atenção no meu recado aqui, né? Então, aquele dia que a gente tá com aquela cara, né? Então, não é nem pra olhar pra gente, sabe? Fala, oi, querida, tudo bem? E sai fora. Porque naquele dia, às vezes, a gente não tá legal. Tem dia que a gente não tá bem nem com a gente mesma. Isso é normal acontecer. E no período da TPM, né? Às vezes acontece disso muito com a gente. Porque tem essa oscilação hormonal. Então, no período da TPM, é normal, às vezes, a gente ficar mais ansiosa, mais estressada, mais chorona, às vezes chora à toa. Eu, nesse período, se eu ver um filme ali, se eu ver um cachorrinho chorando, eu choro junto. Nossa, eu lembro que uma vez eu fui até ver aquele filme 4 Vidas e um Cachorro, eu comecei a chorar no cinema e fiquei despistando que a minha chinela tinha estragado. Olha só, só pra vocês verem a situação que foi, né? Então, tipo assim, a gente passa por isso mesmo. TPM é algo ali que a gente incomoda, que a gente realmente tem esse desejo mais exacerbado por comer um doce, por comer alguma coisa mais calórica. É normal acontecer isso. A gente consegue modular, mulheres? Conseguimos, tá? Lógico que em alguns casos é mais severos, passa de TPM, vira um transtorno, então às vezes a gente tem que tratar com psicólogo, com psiquiatra ali. Mas na alimentação a gente consegue dar umas melhoradas. Então, por exemplo, naquele período, você sabe que você, né, tantos dias antes da menstruação chegar, você sabe que é o dia que você fica fervendo, né? Então, começa antes ali tomando um chazinho de camomila, né? Um chazinho de erva cidreira, calmantes, tá? Começa às vezes a ver mais coisas assim de comédia, coisas, né, mais positivas. Começa às vezes até uma meditação, né? Em relação até a meditação no meu sono, ela ajuda muito. Depois eu vou até deixar um print de um vídeo do YouTube que eu sempre assisto naqueles dias que eu tô às vezes mais ansiosa, né? Então a meditação ajuda muito nessa questão. Fazer o uso de alimentos fontes de triptofano, banana, ovo, aveia, maracujá, que vai, né, relaxar um pouco ali. Então é importante nesse período a gente ter esse aporte ali nutricional, né, melhorar esse aporte desses alimentos para ajudar um pouco ali. Então, pelo amor de Deus, homens que estejam assistindo essa live, tá? Se a sua companheira, irmã, tia, mãe, vó, sei lá quem for, pelo amor de Deus, não fica próximo ali nesse período, porque realmente existe mesmo e a gente
Um mês a gente tá mais agravado, outro mês tá menos. Então tem que dar o nosso espaço, o nosso tempo ali, tá bom? Não, Rose, é a mesma coisa, tá? Outro detalhe também. Espera que eu vou beber até uma água, que eu acho que eu caprichei nessa fala agora, né? Espero que o meu mozão tenha escutado esse pedaço, viu? Eu acho engraçado que homem, eles percebem que a gente tá diferente, não tá com aquele sistema, né, com humor normal, e eles ainda chegam e ainda perguntam, o que você tá com essa cara? Nossa, né, pelo amor de Deus, a gente não pergunta, tá? Finge que nem viu, pelo amor de Deus. Então assim, igual eu tava falando, tem essa questão da TPM, que é um fator também que contribui para nós mulheres, e a gente tem um fator emocional também, que vai contribuir para essa questão de desejo por doces, né, e comer besteiras. Igual eu falei com vocês numa das lives anteriores, que às vezes a gente encara a comida, né, esses itens, como um sinal de recompensa, ou às vezes como um sinal de consolação, né? Então, não sei se acontece com vocês, mas eu, por exemplo, às vezes, se é um dia que eu tô mais cansada, que eu fiquei chateada, triste com alguma coisa, eu tenho a tendência, às vezes, a querer buscar alguma coisa doce, comer alguma coisa doce, ou às vezes querer comer alguma besteira, né? Então começa a ser um consumo, uma procura inconsciente, né? Às vezes no piloto automático. Sabe, quem dirige às vezes vai se identificar com isso. Eu às vezes cozinha também, a pessoa que cozinha, que dirige, é uma coisa que é tão hábito, tão comum para ela, que ela às vezes faz meio que no piloto automático. Então vai fazer um arroz, então a gente nem mede lá as quantidades, já coloca no olho, porque tá automático. Então essa questão de comer esses itens, às vezes também tá no automático, e a gente não consegue perceber. A hora que você assusta, você já foi lá e já comeu, né? A hora que você assustou, você já foi lá e tropeçou num brigadeirozinho, né? Numa pizza, num sanduíche, né? Às vezes é uma coisa que tá no piloto automático e você faz. Então, isso aí a gente tem que trabalhar. Então, a gente tem que tentar identificar, por isso que eu gosto muitas vezes de aplicar em alguns pacientes a questão do diário alimentar, onde ele vai anotar ali o que comeu naquele dia, então, e o que ele comeu, e também ele anota as emoções. Por quê? Às vezes aquele paciente segue tudo certinho, mas ele tem a tendência às vezes a comer muito doce. Quando ele faz a anotação ali, do dia que ele comeu doce, e a gente linka com alguma emoção, né, com um sentimento, às vezes a gente percebe, ele começa a ter noção, perceber que o dia que ele come doce, às vezes é o dia que, por exemplo, sei lá, que ele brigou com alguém, igual a gente às vezes brigou com o marido, o filho fez raiva, teve, né, algum problema assim, e a gente foi lá e teve essa tendência a comer doce. Às vezes a questão comer uma besteira, né? Hoje comi sei lá, uma pizza, um sanduíche, né? Não foi planejado, foi uma coisa que aconteceu na hora que eu assustei, eu já tava com o telefone, liguei, pedi e comi, né? Eu não parei pra pensar, eu só pedi e comi, foi piloto automático. Então, às vezes, nesse dia que aconteceu isso, era um dia que você tava mais cansado, que às vezes você trabalhou em excesso, ficou mais desgastado. Então, às vezes você saiu dessa questão do piloto. Foi nessa questão do piloto automático, a hora que assustou, comeu. Por isso que tem essa diferença, né? Quando a gente tem consciência do que você tá comendo, então, por exemplo, não, hoje eu vou comer um chocolate, porque eu tô com vontade, né? E vou comer esse chocolate aqui, né? Pensei em tudo, vou comer. Foi planejado? Tranquilo. O problema é quando a gente come sem planejar, a gente come no piloto automático, né? Porque a hora que você assusta, você vai comer um bis, vai abrir a caixa de bombom e comer se a hora que você assustou, você comeu tudo, né? Então é tenso, é complicado. Porque daí nesse caso você tá começando a comer compulsivamente, não tá avaliando a sua fome nem a sua saciedade, né? A hora que você assusta, você já comeu. Então por isso que é importante a gente começar a linkar com as questões das emoções. Porque o desejo de comer doces, chocolates, né? De comer às vezes sanduíches, besteiras, pode ter relacionado à questão emocional. E além do mais, o que acontece?
o doce está fortemente ligado como uma forma de consolo. Quando você tá triste também, a gente tem essa característica de buscar ali aumentar os níveis de serotonina. E o que ajuda a elevar? O carboidrato, principalmente carboidrato refinado. Por quê? Ele vai favorecer, vai facilitar, vamos dizer assim, a ação da serotonina. A serotonina é o hormônio responsável pelo bom humor, né? Pra gente ficar todo alegrinho, né? Então, o carboidrato, né? A glicose, esse carboidrato de absorção mais rápida que vem do doce, né? Ele vai ajudar nesse quesito ali. Então, ele vai favorecer essa ação da insulina, vamos dizer assim, essa ação da insulina, essa ação da serotonina, que vai fazer essa melhora do quadro do humor ali. Então, às vezes, se você tá triste, você tende a buscar esses itens, justamente porque é uma estratégia do seu organismo para melhorar, né, o seu humor ali, ok? Alguém tem alguma dúvida? Em relação dessa questão da emocional, pessoal, a gente tem que trabalhar aos poucos. Então, a gente tem que começar a identificar quando você come, se tá ligado a alguma emoção, às vezes raiva, às vezes ansiedade, às vezes estresse ali que você passou. Tem que linkar o que tá relacionado. E ali a gente vai, a partir do momento que a gente linka isso, a gente vai começar a melhorar a sua comunicação com você mesmo, né? A forma que você comunica e lida com as suas emoções. Que daí você vai começar a ensinar pro seu cérebro, né, que comida não é a sua principal fonte de prazer, não é a principal coisa, né? O doce não é o principal item que vai te ajudar a ficar feliz. Você pode ficar feliz com outras coisas. Então, por isso que é importante fazer essa observação, porque a partir do momento que a gente descobre a raiz, né, o porquê que você que tá comendo muito doce, por que você tá comendo muita pizza, não consegue falar não pro sanduíche, né, pras batatas fritas, come de maneira inconsciente, por que será? Quando a gente identifica esse fator, daí a gente consegue tratar, né, trabalhar isso, né, para tratar, para que você consiga ver um brigadeiro, né, e decidir se você realmente quer comer ou não, né, não ir apenas na questão do piloto automático, né? Nossa, Rose, bem lembrado. A Rose falou assim, né? Exercícios físicos ajudam a diminuir a vontade de doce? Ajuda demais. Por quê? Principalmente por essa questão de que o exercício físico ele é uma forma de prazer. Então aqui tem outro quesito aqui. Verdade, Rose, isso mesmo. Só que aqui tem outro quesito. Às vezes quando a gente fala, até no desafio, eu até postei lá pro pessoal essa questão do treino, quem tá lá, né, e se tiver aqui na live, vai lembrar disso. Um dos desafios é fazer atividade física essa semana, né? E eu coloquei lá a observação. A atividade física é aquela que você mais gosta. Então, seja uma zumba, seja dançar, fazer um polichinelo, correr, caminhar, academia, a que você mais gostar. Porque quando a gente começa a fazer atividade física, primeiro ponto, às vezes você era sedentário, nunca fez, vai começar a fazer, e às vezes você tende a ir, às vezes, para musculação ou para alguma outra ali. Só que às vezes essa atividade física não é algo prazeroso para você. Você já tem ali um peso de estar mudando, ainda vê o peso de fazer algo que você não goste, porque realmente tem isso, às vezes tem gente que não gosta, não se sente bem, né, de estar ali na academia, às vezes tem vergonha de fazer exercício perto dos outros, né? Cada um tem a sua justificativa ali, né? Tem seus motivos. Então, se você ainda encaixa um exercício físico que não gosta e tá mudando, vai ficar mais difícil. Então, sempre no começo, é ideal a gente começar com algo que a gente goste mais, experimente vários tipos ali, até que aquilo começa, né, a ficar mais, você crie mais prazer ainda. Porque a atividade física em si, o exercício físico em si, eles fazem essa melhora do humor, eles fazem, né, a liberação de dopamina, serotonina ali, então ajuda nessa questão da regulação do humor. Então, se você tá bem humorado, muito provavelmente ali a sua necessidade de buscar um açúcar para fazer essa liberação, né, da serotonina, ela vai estar reduzida. Além do mais, que a atividade física vai ajudar no sono, vai ajudar no controle do cortisol, no emagrecimento, na saúde intestinal. A atividade física é vida. Então, em tudo ali,
ela auxilia bastante, né? Só que às vezes você já começa com peso de, nossa, eu não gosto disso, pra mim tá sendo um sacrifício, tá sendo um martírio, aí vai ser difícil você ir pra frente. Mesma coisa com a reeducação alimentar. Muitos pacientes chegam no consultório com medo às vezes de comer, acham, tipo assim, chega às vezes até com medo, acha que a gente, por ser nutricionista, que a gente vai estar ali para julgar, e jamais a gente, né, eu como nutricionista, eu tô ali para ajudar o meu paciente a atingir o objetivo dele. Então eu vou estar mostrando para ele qual o caminho que ele tem que seguir, o que é melhor e o que ele está disposto e pode fazer. Então, por exemplo, tem paciente que às vezes não gosta muito de doce, tem o hábito de todo dia comer um doce, come de maneira consciente, controlada. Beleza, não tem por que eu tirar esse doce, né? Às vezes tem outras coisas que a gente precisa melhorar. Porque a reeducação alimentar, pessoal, ela não pode ser um martírio. Então, por isso que tem muito essa diferença. Quando você começa a fazer, começa com muita restrição, começa ali pensando em sofrimento, começa comendo coisas que você não goste, aquilo ali vai ser um martírio, vai ser um peso grande para você. Você vai ter dificuldade de manter aquilo ali por mais tempo. Você vai começar a sentir, né? Nossa, que coisa difícil, não tá legal de executar, tô tendo dificuldade de fazer, tá bom? Então, essa questão da atividade física, é importante a gente tentar olhar uma que a gente goste, começar a fazer e olhar, tentar ver uma que a gente se sinta bem em realizar, na quantidade e frequência que a gente se sinta bem, no lugar que a gente se sinta bem, porque é uma mudança de hábito e não é fácil mudar hábito, né? A gente tem que às vezes persistir ali muito, tá? Só respondendo, acho que foi a Cícera que perguntou a questão do diabetes. Eu vou dar uma resumida bem rápida porque a live já tá acabando, né? Mas para te responder, para você não ir embora com essa dúvida, o que acontece? No diabetes, a gente tem que ter atenção na quantidade e na qualidade do carboidrato que a gente vai estar consumindo. Então, né, cada caso é um caso, a gente individualiza ali. Então, todo atendimento a gente tem uma individualidade para ver o que a pessoa gosta ou não gosta. Mas, no geral, né, é interessante a gente sempre associar esse carboidrato com algum item que vai reduzir o índice glicêmico dele. O que é o índice glicêmico? É a velocidade que o açúcar desse carboidrato, né, ele vai virar glicose ali na nossa corrente sanguínea, vai ser, né, quebrado em glicose na corrente sanguínea. Por que a gente tem que controlar isso? Porque se essa glicose chega muito rápido, a gente tem um pico alto ali de insulina. E o diabético, ele não tem a insulina funcionante. Então vai ter o pico de glicose, mas ele não vai ter, às vezes, conseguir ter insulina para baixar. Então vai ficar alto ali, né? Então a gente tem que introduzir carboidratos e combinar esses carboidratos com itens que vai reduzir essa velocidade, que essa glicose vai ser elevada, vai chegar na corrente sanguínea. Alguns alimentos que são interessantes por exemplo, utilizar proteínas, fibras, como por exemplo semente de chia, algumas oleaginosas, né, gorduras, fontes de gorduras de boa qualidade. Então, por exemplo, ali um amendoim, castanhas, né, é interessante a gente associar. Então, por exemplo, uma fruta associa com uma pasta de amendoim, uma semente de chia para reduzir, né, ali na hora do almoço. Então, por exemplo, começar a primeira refeição pelas saladas, preferencialmente cruas, porque ali ela vai ter mais fibra e a fibra ajuda a reduzir esse índice glicêmico. Ter uma opção de carne ali também para ajudar nessa redução dessa velocidade ali, começar por ele, e depois você vai, né, pro arroz e pro seu feijão ali, né? Pode adicionar também um azeite de oliva, porque é uma gordura de qualidade boa e ajuda a reduzir essa velocidade, né, que a glicose vai chegar na corrente sanguínea, tá bom? Mas isso a gente consegue individualizar mais, né? Então, tô dando assim dica geral. Então, em alguns casos, né, a gente vai avaliar como que tá a glicose desse paciente, se ela tá oscilando muito, se ele toma insulina já, se ele só toma medicamento, avaliar o que ele gosta de comer, como que tá essa alimentação, porque pensa, chega um paciente ali que não segue nada, acabou de descobrir, ainda não tá muito assim, firme na dieta, né, na reeducação alimentar. Se você põe tudo de uma vez, às vezes você vai ter dificuldade, então a gente tem que combinar isso aí. E o principal também, dormir bem, controlar a saúde intestinal, beber água. A atividade física vai auxiliar muito nesse controle
da glicemia ali também. Quem perguntou, acho que foi a Cícera mesmo, eu acho que foi, a pergunta dela subiu aqui pra cima. Você conseguiu entender direitinho essa questão da alimentação para diabéticos? Lembrando que ali a gente faz mais, né, individualizado. Então, por exemplo, tem que ser pão, só pão integral, arroz integral? Seria melhor, tá? Pela questão da qualidade nutricional. Não tem nada a ver com calorias, mas sim pela qualidade nutricional. Porque esses alimentos, eles têm mais fibras, mais vitaminas, mais minerais, então por isso que eles são mais interessantes, tá? Mas eu tenho que comprar? A gente tem que avaliar. Às vezes, aquele paciente, ele não gosta, às vezes não gosta de comer arroz integral, tem gente que não gosta, tá? Às vezes, no momento ali pra ele, né, financeiro, né, porque a gente sabe que às vezes um produto integral, um pão integral, o arroz integral, às vezes é difícil de encontrar. Então, assim, no geral, é alimentação de verdade. Então, bastante saladas, vegetais, carne, né? Ovo, leite, derivados, né? É comida de verdade. Não só na questão do diabetes, mas qualquer ali questão de saúde, qualidade de vida, é isso. Porque às vezes a gente fica muito perdido. O que eu tenho que comprar, Nutri? Nutri, será que eu tenho que comprar qual iogurte? Qual que é isso? O que eu tenho que comprar? E às vezes, assim, o natural dá, né? Assim, é o básico. Então, se você quiser comer, por exemplo, arroz, feijão, carne, salada, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, pode comer, e perfeito, que é alimentação natural de verdade. Lógico que a quantidade vai depender de pessoa para pessoa e de objetivo para objetivo. Então, ali a quantidade a gente ajusta de acordo com o objetivo, de acordo também com a pessoa, né? Que tá ali, com a individualidade da pessoa, porque a gente depende do sexo, do peso, né? Da idade, pra gente estar calculando qual quantidade vai ser mais indicado ali pra ela, certo? Bom, pessoal, tá acabando meu tempo, né? Já tá dando 58 minutos já. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa às vezes que eu falei vocês não tenham entendido, só me mandar no direct lá que eu explico, tá? Direitinho. Caso vocês tenham também mais sugestões de lives, né, de coisas que vocês querem ver aqui, de posts que vocês querem ver aqui, só me mandar lá também, tá? Porque eu gosto muito de estar compartilhando um pouquinho do que eu sei aqui com vocês. Que eu sei que às vezes, né, para algumas pessoas pode parecer, né, eu já sabia disso, mas para outras às vezes vai ser algo que vai auxiliar bastante. Então, meu intuito sempre como profissional da área da saúde é estar aqui auxiliando vocês a fazerem da maneira certa, sem terrorismo nutricional, sem medo de comer de maneira consciente, né, principalmente, né, e ter informações seguras, né? Porque eu sempre vou lá, estudo, já é anos estudando, procurando saber se aquilo ali realmente vai contribuir, vai ajudar ou não, tá bom? Obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui, tá? Ao pessoal que entrou e não pôde ficar, às vezes, até o final. Eu agradeço muito a participação de todos. Para mim é um imenso prazer ter todos vocês aqui. Eu adoro distribuir um pouquinho do meu, né, conhecimento, compartilhar um pouquinho do que eu sei aqui e estar ajudando, né, aquelas pessoas que precisam de informações, porque eu sei que hoje em dia na nutrição, infelizmente, a gente às vezes tem muitas informações descontorcidas, né, e às vezes a gente não entende direito e começa a fazer da maneira errada às vezes ali, né? Então foi um grande prazer, muito obrigada a todos por terem assistido até o final e me mandem depois sugestões, né, do que vocês querem ver mais aqui, tá bom? Beijo, tchauzinho, com Deus e até a próxima!